Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O pessoal trouxe mais uma partida aqui do Norway Chess 2020 e aqui quem está de brancas é o iraniano Alireza Firuza, que está jogando pela FIDE, tá sem pátria, né, no momento para jogar xadrez, e Ian Duda, o polonês aí que joga muito, super grande mestre. Vamos dar uma olhada nessa partida que, na minha humilde opinião, é uma das melhores partidas aí do Outbox Norway Chess 2020. Vamos dar uma olhada. Alireza Firuza abre aqui com cavalo em F3, temos D5 aqui pelo Ian Duda, G3, G6, ambos vão desenvolver aí os bispos em fianquetos, bispo G2, bispo G7. E aqui D4 pelo Firuza. Cavalo em F6 desenvolvendo, temos Roque, uma abertura aí bem simétrica, né? Agora C4 atacando aí o peão central, C6 protegendo, e agora B3 simplesmente dando a casa de B2 para o bispo de casas escuras, né? O Alireza Firuza jogando aí uma abordagem hipermoderna de atuar com ambos os bispos em fianqueto, né? Dominar, tentar jogar no centro com as peças ao invés somente com os peões. Muito legal essa abordagem. Temos D por C4, B por C4 e aqui C5 pelo Ian Duda, imediatamente tentando expor aqui essa longa diagonal, tentando ganhar atividade para suas peças. Temos bispo B2 imediatamente protegendo o peão central, C por D4, cavalo por D4 e dama B6, colocando pressão no bispo, colocando pressão no cavalo. A partida seguiu com dama C1, protegendo aqui o bispo, todos de mãos dadas, né? Uma corrente aqui se protegendo. A partida seguiu com bispo D7 desenvolvendo e agora cavalo D2 também desenvolvendo peça. Temos cavalo C6 pelo Ian Duda, completando o desenvolvimento das peças menores. E aqui cavalo C2 simplesmente pelo Alireza Firuza, evitando aqui a troca dos cavalos. A partida seguiu agora com torre de A em C8, seguindo com o desenvolvimento, e agora bispo C3 aqui pelo Firuza, né? Tirando aqui a peça da coluna B, né? Então o bispo fica com uma casa bastante boa e tem uma ideia interessante por trás, a gente vai ver daqui a pouco. A partida seguiu com dama em A6, colocando a dama aí fora dessa coluna B e, claro, colocando pressão aqui nos pontos de A2 e C4. Dama B2, olha que legal, né? E o bispo C3, então, além de tudo, deu a casa de B2 para a dama. E o Firuza fica com forte pressão agora nessa longa diagonal de casas escuras. Temos cavalo em H5, o Ian Duda imediatamente tenta resolver esse problema trocando peça para não ficar com problemas futuros. Então aqui já propondo as trocas, bispo por G7, cavalo por G7 e Firuza segue com cavalo em E3. Esse peão de C4 virou alvo na posição, portanto bispo em E6, o Ian Duda imediatamente parte para cima desse peão. Cavalo D5 criando um bloqueio, colocando aqui, escravizando o cavalo de C6 na proteção do peão de E7. A partida seguiu com torre de F em E8, já trazendo uma proteção para esse peão. E agora torre de F em C1, trazendo mais uma proteção para esse peão aqui fraco aqui em C4. Temos cavalo em A5, pressão total, né? Trazendo mais dois atacantes para C4, o cavalo e a torre, no total de 3 ataques. E aqui o que jogar, né? O Ian Duda, o Alireza Firuza tem no momento 2 defesas e ele segue de maneira elegante aqui com o lance E3. Olha que sensacional, um jogo de alta classe aqui pelo Firuza. O que ele está querendo com isso, né? Bom, aqui se continuasse, né? Se aqui o Ian Duda quisesse ganhar esse peão aqui com cavalo por C4, simplesmente cavalo por C4, torre por C4 e aqui cavalo C7, né? Aqui o lance todo seria isso. Então aqui o Firuza teria cavalo C7, atacando aqui essas duas peças pesadas. Poderia ter algumas trocas agora, tipo torre C1 cheque, torre por C1, dama B6 saindo do ataque, contra-atacando aqui a dama aqui do Firuza, né? Simplesmente dama por B6, A por B6, cavalo por E8 e cavalo por E8, com o final vencedor aí pro Firuza, né? Então foi muito interessante aqui o lance E3 do Firuza. Isso também, né, abre essa diagonal. A partida seguiu com o cavalo em F5 e agora E4 atacando o cavalo, falando volta, volta, e o cavalo então volta lá para G7 e depois de ganhar esse espaço, Firuza segue ganhando a iniciativa com dama em A3, primeiro cravando aqui o cavalo, botando pressão no ponto de E7, ameaçando o cavalo por E7 e cavalo C6 agora protegendo o peão de E7.
faz com que o Alireza Firuza tenha uma oportunidade aqui de trocar as damas e danificar a estrutura de peões do Yanduda. E ele segue para isso. Dama por A6, B por A6 e agora F4 ganhando espaço, evitando o cavalo E5. A partida segue com rei em F8 e agora rei em F2. O início de uma manobra sensacional aqui do Firuza, levando o rei para o jogo. Olha a diferença aqui dos reis, né? Um rei que não joga e o outro rei já se direcionando para a partida. Torre de E em D8, torre de A em B1. As torres gostam de colunas abertas. Cavalo em E8, manobrando o cavalo e agora rei em E3. E vamos comparar essa posição. Olha o rei do Firuza contra o rei do Yanduda. Olha o bispo aqui do Firuza contra o bispo do Yanduda. Olha esses cavalos aqui do Firuza contra esses cavalos recuados do Yanduda. Torre em coluna aberta. Aqui umas torres bem posicionadas contra as torres do Yanduda. A estrutura de peões do Firuza também está melhor do que a estrutura de peões do Yanduda, né? Muito bonito, pouco a pouco, pequenas vantagens aí. E agora F6 foi jogado aqui na posição pelo Yanduda. Temos A3 restringindo ainda mais aqui, tirando aí o peão também dessa diagonal do bispo, restringindo, dando um posto para cavalo B4 no futuro. Temos bispo em F7, agora bispo em H3 atacando a torre. E6 protegendo, e agora cavalo B4 propondo aí as trocas. A5 atacando o cavalo, cavalo por C6. Torre por C6 e agora o lance que exclama de Alireza Firuza, C5, dando aí muito espaço para as brancas, né? Isso aqui abre um corredor para o bispo, dá uma casa para o cavalo no futuro. Então C5 ganhando cada vez mais espaço, tirando a casa de D6 do cavalo, né? Sensacional, aqui uma partida de esmagamento do Firuza. A partida seguiu com cavalo C7 e agora bispo em F1, continua a restrição, né? O cavalo não tem mais muitas opções, talvez em A6 só, mas vai jogar a torre lá para o canto. Então aqui a partida continua muito boa aqui para o Firuza, bispo em F1, seguindo o esmagamento E5, temos F por E5, F por E5 e agora o peão de E5 virou um alvo. Firuza vai para cima dele com o cavalo em F3 atacando o peão e agora é difícil de você proteger esse peão, né? Aqui o Yanduda segue com o bispo em E8, mas se ele tivesse jogado, por exemplo, torre E8 para proteger o peão, essa configuração das torres na mesma diagonal é perigosa. Poderia seguir com o bispo H3 ameaçando o bispo D7 e depois de torre E7 tentando evitar, não evitaria, porque viria bispo D7 de qualquer maneira. Olha que bonita essa sequência, né? E aí se torre por D7, cavalo por E5 e as torres não tem como se protegerem. As duas torres estariam atacadas e não dá para jogar um lance como qualquer uma dessas torres aqui em D6, porque o peão capturaria simplesmente aí a torre, né? Sensacional, essa posição seria extremamente vantajosa, vencedora para as brancas. Por isso que depois de cavalo F3, o Yanduda simplesmente segue com bispo aqui em E8. Temos torre B7, a torre na sétima. O Alireza Firuza fazendo tudo que manda o manual, jogando simples. Ele tem um estilo, eu já falei isso algumas vezes, eu vou repetir, ele tem um estilo muito parecido com o de Bobby Fischer. Quando você vê lances simples, né, lances ali, quando você vê tá ganho, né? A partida seguiu aqui com cavalo em E6, pressionando em C5, torre por A7, cavalo por C5 e agora sim o Firuza vai para cima do peão de E5, cavalo por E5, temos aqui torre em F6 e simplesmente o lance de arremate aqui de Firuza, cavalo G4, atacando aqui a torre e também de olho na casa de H6 no futuro. O cavalo aqui está atacado, né? A torre está atacada, as pretas estão sobrecarregadas e por isso o Yanduda abandona aí a partida, né? Porque aqui a torre está atacada, o cavalo está atacado, vai jogar o quê? Torre C6 aqui? Aqui as brancas jogariam bispo B5 e atacando a torre. Essa torre, para continuar protegendo o cavalo, teria que jogar aqui em C8, mas aí viria a sequência de mate em 4 aqui. Se você até quiser dar pause e tentar encontrar aqui essa sequência de mate em 4, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui. Que bonito, né? É tipo o Bobby Fischer mesmo, ter uma sequência de mate assim no meio jogo, né? A sequência de mate seria a torre F1 aqui com cheque. Aqui teria que cobrir com bispo, né? Aí por isso que seria em 4. Mas se jogasse rei G8, vamos fazer uma coisa mais natural do ser humano, né? Aí viria cavalo H6 cheque e depois de rei H8,
torre F8, checkmate. Olha aqui essa torre cortando a casa de fuga do rei, né? E seria em 4, né? Se você achou em 4, porque... desculpa, mais pra frente aqui. Torre F1 é o primeiro. É que as pretas, para não levarem o checkmate, teriam que jogar bispo F7. E aí torre de F em F7. Não dá para jogar em E8 por conta de torre E7 checkmate, torre de A em E7. E depois de rei G8 viria cavalo F6 cheque, rei H8 e torre por H7 checkmate, por isso em 4, né? Beleza, hein? Por isso que depois de cavalo G4 aqui o Ian Duda abandonou a partida. Que sensacional, né? O Ian Duda perdeu, acho que ele não sabe aonde, né? Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Olha esse gráfico, que maravilhoso, né? Um domínio total aqui da partida pelo Firuza, 97,9% de precisão para o Firuza, 93,9%, um errinho aqui apenas, né, para o Ian Duda, e foi o suficiente para ele perder aí a partida. Vamos dar uma olhada onde é que perdeu a mão, né? Mas aqui, ó, vamos lá no lance... foi aqui. O lance E6. Bispo H3 veio atacando aqui a torre e aqui o Ian Duda faz o lance E6, né? Esse lance tem um problema. Ele bloqueia aqui o próprio bispo, né? Aqui talvez F5 pudesse ter sido considerado, fazendo o mesmo bloqueio, entregando um peão, né? Aqui, se por exemplo E por F5, G por F5 e bispo por F5, as pretas teriam aqui algum contrajogo com E6, dando esse garfo, né? E aí depois de bispo H3, por exemplo, E por D5 poderia seguir com C por D5 atacando o cavalo, a torre também está atacada. E aqui depois de, por exemplo, bispo por D5, bispo por C8 e torre por C8, a gente teria um jogo interessantíssimo com chances para os dois lados, né? O Ian Duda teria se salvado. Então F5 aqui era o lance necessário, né? É claro que poderia ter outras continuações, por exemplo, o cavalo B4 aqui e não seguir para essa linha do que leva garfo, né? Poderia seguir com o cavalo B4, mais na linha do que foi jogado na partida, né? Aí E5, o Ian Duda tem que soltar aí o jogo, né? Ele ficou muito restrito. E5, E por F5, por exemplo, cavalo por B4, troca um pouco de peça, né? A por B4, E por F4, cheque, G por F4, torre C7. As pretas estão se segurando. Cavalo F3, bispo por C4, né? Cavalo E5, bispo volta para F7, torre A1, torre B7. Ou seja, tem chances aí para os dois lados. É claro que o Firuza está com um pouquinho mais de iniciativa, está com um cavalo melhor, né, do que o cavalo do adversário, está com o rei melhor colocado e tudo mais. Brancas estão ligeiramente melhores, mas as pretas estão no jogo. O Ian Duda teria trocado peça, teria soltado mais aí o jogo, né? Então faltou aqui, esse foi o único problema. E6 tapou tudo de vez, né? Aí depois de E6, mais uma vez aqui a sequência, cavalo B4, A5, cavalo C6, torre por C6, e aí C5, o lance mágico aqui, um lance que aparentemente não faz nada, mas olha só, cavalo C7, bispo F1, E5, né? F por E5, cavalo F3, atacando o peão que tá fraco, não dá mais para defender, né? Bispo em E8, torre B7, cavalo em E6, torre por A7, cavalo por C5, cavalo por E5, torre F6, cavalo G4, né? Aqui o Ian Duda perdeu e foi rápido depois, né, que o Alireza Firuza fez aí esse esmagamento. Na minha opinião, uma das partidas mais bonitas aí do Norway Chess 2020. Firuza, que jogou demais esse torneio, garantiu aí a sua segunda colocação. Vamos ver aqui como é que ficou o final aqui, a qualificação de todo mundo aqui no torneio, né? Mas tivemos aqui Magnus Carlsen, então, como campeão aí do torneio, conforme já falei em vídeo anterior. Firuza com 18,5 pontos em segunda colocação aqui, acima, à frente do Aronian, que também fez um torneio sensacional, Aronian. 17,5 pontos. Caruana com 15,5 pontos. Ian Duda 9,5 e o Tari 3,5 pontos. Eu prometi, eu vou fazer a imortal do Tari pra gente ver que o Tari é um bom jogador, é um super jogador, mas nesse torneio aqui realmente é um outro nível pra ele, né? Ele é um super jogador ali, 2,650, né? É muito forte mesmo o rating. Mas a distância entre um grande mestre de 2.600, 2.650 para esses super grandes mestres aí que beiram 2.800, né? É uma distância bastante grande, deu para ficar visível isso, né? Aqui no torneio, mas aqui nos resultados, né? Mas é isso, pessoal. Firuza aí, o menino promessa, mandou bem. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!